Olá, amigos do nosso canal, sejam muito bem-vindos para mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a ferramenta de inteligência artificial, o Chat GPT. Para quem não está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Cláudio Conte e no nosso canal nós abordamos estudos da doutrina espírita, mas visando um aprofundamento, utilizando sempre o conhecimento, na medida do possível, o conhecimento mais atual da ciência. E no intuito de aprofundar um pouco mais o nosso entendimento. E esse estudo é relacionado ao capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse capítulo, apesar de parecer simples, ele não é trivial e requer alguns cuidados para o entendimento, porque ele é dividido em três partes. Na primeira parte, nós encontramos uma passagem que foi retirada do Evangelho segundo João. Depois, a segunda parte, que é bem longa, os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é relacionado a comentários de Kardec. E um item apenas está relacionado com as instruções dos espíritos, intitulado Uma Realeza Terrestre, que foi trazida pelo espírito que se identificou como uma rainha de França. Então, ele é um capítulo bem típico, exatamente porque a divisão desse capítulo ela difere um pouco do que comumente Kardec utiliza para os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem que foi retirada do Evangelho segundo João relata o encontro entre Pilatos e Jesus, no julgamento de Jesus, em que Pilatos pergunta se Jesus é o rei dos judeus. E que Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Quer dizer, Pilatos volta ao mesmo questionamento: se Jesus seria rei. E Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Essa passagem, ela é relativamente longa, né? E ela relata um evento, certo? Na verdade, essa passagem relata um evento que, teoricamente, aconteceu entre Pilatos e Jesus. Então, nós fomos recorrer ao Chat GPT, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial, e aí nós apresentamos a seguinte pergunta: historicamente falando, Pilatos realmente recebeu Jesus e perguntou se ele era o rei dos judeus? Então, nós estamos interessados em saber se existe alguma comprovação, algum indício fora o Novo Testamento, se realmente houve essa reunião entre Pilatos e Jesus e se realmente ele perguntou se Jesus era o rei dos judeus e se Jesus deu aquela resposta longa, então. E aí a resposta do chat, ele é interessante, porque diz o seguinte: historicamente, a figura de Pôncio Pilatos e seu encontro com Jesus são mencionados nos evangelhos do Novo Testamento. De acordo com esses textos, deixa eu aumentar um pouco mais, para ficar mais claro. De acordo com esses textos, Pilatos, o governador romano da Judéia, interrogou Jesus e perguntou se ele era o rei dos judeus. Esse episódio é relatado
nos quatro evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, existe, né, o relato nos quatro evangelhos, ou nas quatro versões do evangelho. E Kardec selecionou apenas o de João, e nós veremos o porquê Kardec selecionou o de João. Só que a resposta do chat continua. Do ponto de vista histórico, a existência de Pôncio Pilatos é confirmada por fontes externas ao Novo Testamento, tais como os historiadores Flávio Josefo e o filósofo romano Tácito. No entanto, e aí nós temos um no entanto, os detalhes específicos do encontro entre Pilatos e Jesus, incluindo a pergunta sobre ser rei dos judeus, baseiam-se principalmente nos relatos bíblicos e não possuem confirmação independente de outras ou em outras fontes históricas. Então aqui nós temos que uma passagem, o relato de uma passagem, e que não tem nenhuma outra fonte a não ser as quatro versões do Evangelho que traga alguma informação a respeito desse encontro. E aí a questão que fica é se isso é realmente um fato histórico, significa que isso realmente aconteceu, ou se é exclusivamente um conteúdo teológico, que é para formar a formação da teologia cristã, conduzindo a alguns entendimentos, certo? Porque a componente histórica significa que realmente aconteceu. O teológico não necessariamente aconteceu, mas que foi inserido para trazer algum tipo de informação ou algum tipo de indução em determinada direção, certo? E é interessante porque diante da resposta do chat GPT, porque nós estávamos buscando documentos fora Novo Testamento que trouxesse essa informação. Mas, de acordo com esse chat GPT, isso não acontece, não tem outros indícios. E aí, então, nós fomos procurar na internet e encontramos o vídeo da Juliana Cavalcante. Juliana Cavalcante é uma historiadora, pesquisadora, professora, e ela apresenta vários vídeos sobre a questão do Jesus histórico, da história de Jesus, a história do Novo Testamento, os vários textos relacionados com esse período em que Jesus esteve entre nós. E nós encontramos esse vídeo específico intitulado Pôncio Pilatos realmente julgou Jesus? O que sabemos historicamente de Pilatos? Então, nesse vídeo, que nós vamos deixar o link na descrição aqui do nosso estudo, ela traz um estudo bem amplo, tanto é que são 51 minutos de vídeo. E mais ou menos, ela faz toda a dissertação e mais ou menos ali aos 32 minutos, ela fala que não existe indício histórico de que tenha havido realmente esse julgamento de Jesus por Pilatos da forma como foi descrito. E ela apresenta alguns motivos pelos quais esse conteúdo pode ter sido inserido no Novo Testamento, tá bem? Então, o que temos hoje é que não existe indícios do ponto de vista histórico que Pôncio Pilatos tenha se encontrado, tenha se reunido com Jesus dessa forma, tenha feito essa pergunta para Jesus e tenha havido essa resposta. Mas, de qualquer forma, retornando ao nosso chat GPT, apesar dele já ter incluído aqui os quatro evangelistas, trazendo essa informação, nós resolvemos perguntar para confirmar, porque a cada pergunta, essa ferramenta faz uma nova pesquisa e traz então a resposta.
A pergunta foi: quais evangelhos relatam Pilatos perguntando se Jesus é o rei, é o rei dos judeus? Nós vemos aqui, para quem ainda não é muito afeito a essa ferramenta, que as perguntas elas não precisam ser muito elaboradas ou requintadas. E eu deixei aqui, né, eu escrevi dessa forma intencionalmente, porque nós vemos Pilatos sem letra maiúscula, a primeira letra, o nome de Jesus também sem a primeira letra em maiúscula. Nós não colocamos aqui o ponto de interrogação, mas o chat GPT ele já interpreta isso tudo. Tá? Nós apenas precisamos tomar cuidado com a pergunta se estamos perguntando o que realmente desejamos saber. E se a resposta não estiver de acordo com o nosso interesse, aí seria necessário reformular a pergunta. Mas não é necessário um português casto, nem né, muito requinte na elaboração da pergunta. Então, nós perguntamos quais evangelhos? E aí ele respondeu, né, incluiu os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou as quatro versões do evangelho, melhor dizendo. E aqui ele também incluiu o capítulo e o versículo em cada um deles. Tá certo? Então nós temos que consta nos quatro evangelhos. Então nós fomos o quê? Procurar nos evangelhos o que cada um deles diz. Certo? Então, todas as vezes que nós queremos uma referência do Novo Testamento, nós recorremos à Bíblia de Jerusalém, porque nós consideramos que seja a melhor tradução da Bíblia. Tá bem? E aí, no Evangelho, na versão de Mateus, nós temos a seguinte passagem: Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou-o: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E pronto, certo? Não dá continuidade a essa conversa sobre Jesus ser ou não o rei dos judeus. Então, em Mateus é muito sucinto. Só que em Marcos nós também temos uma passagem muito descrita de forma muito sucinta. Então, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. Também essa conversa ela termina por aí. E aí, é claro, dá continuidade lá no relato do evento. Nós fomos então para Lucas. Em Lucas é a mesma coisa, muito sucinto. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: Tu o dizes. E ponto. A continuação é sobre outra questão, não sobre relacionado com Jesus, mas não se Jesus é ou não o rei dos judeus. Apenas em João que nós temos essa versão mais longa, certo? Da resposta. E aí nós temos, né, nessa parte sublinhada, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Quando ele falou, né? Meu reino não é deste mundo, então Pilatos aí pergunta: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Por isso nasci, para isso eu nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então nós vemos que Jesus, além de não se colocar como rei dos judeus, também não se colocou como rei algum. Está certo?
Apenas, né, que o seu reino não é deste mundo, mas não se colocou como rei propriamente dito. O que nós temos então é apenas essa versão em um único evangelho, ou em uma única versão do evangelho, para ser mais correto, que é no evangelho, na versão de João. Quando nós voltamos para o evangelho segundo o Espiritismo, e como nós já apresentamos a estrutura desse capítulo, certo? Em que a maior parte do capítulo está relacionado com comentários de Kardec e uma única comunicação em instruções dos espíritos, nós precisamos nos reportar a como o livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi estruturado. Como Kardec conduziu a estruturação desse livro. Nós temos informação no livro Obras Póstumas. Esse livro, como o nome diz, Póstumas, foi editado após a desencarnação de Kardec, onde apresenta uma coleção de anotações de Kardec durante o período que ele estava elaborando a doutrina espírita, ou codificando a doutrina espírita, melhor dizendo. E aí nós temos essa comunicação, desculpa, essa nota de Kardec, no capítulo intitulado Imitação do Evangelho. Porque inicialmente Kardec tinha, o título que ele tinha usado era Imitação do Evangelho. Nós veremos mais para frente, mas depois foi trocado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz o seguinte: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Então Kardec não falou para ninguém que ele estava elaborando um livro intitulado ou relacionado com o Evangelho, melhor dizendo. E o título seria Imitação do Evangelho. Conservar ali de tal modo em segredo o título que o editor, o senhor Didier, não o conheceu, só o conheceu quando da impressão. Então, nem o editor sabia qual livro Kardec estava trabalhando, porque ele não falou para ninguém. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa versão do Evangelho, certo? A versão dos espíritas. Então, tem a versão canônica, que serve para um grupo de pessoas, né? Algumas vertentes religiosas e de pensamento, e temos a nossa versão do Evangelho, a versão para o espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec aqui, ele diz o porquê dessa abordagem, né, de não falar para ninguém. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ter tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Então, o que Kardec queria evitar aqui, se ele desse um tema ou se falasse que estava trabalhando no livro relacionado com o Evangelho, que os médiuns começariam a imprimir suas próprias ideias, seus próprios conceitos nas comunicações. E isso fica bem claro no livro, que isso ocorre, né, em O Livro dos Médiuns. Kardec aborda o Livro dos Médiuns com grande maestria, apresentando todos os diferentes matizes da prática mediúnica. Então ele queria evitar que os médiuns imprimissem ali suas ideias preconcebidas. O que nós temos então? O que nós temos então? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, capítulo 2, nós temos uma única comunicação. Então Kardec recebia a comunicação e aí ele correlacionava com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, para então fazer a sua selecionar aquelas que estariam mais
alinhadas com a doutrina espírita. E aí nós temos apenas uma comunicação. Isso significa que Kardec recebeu essa comunicação do espírito que se identificou como uma rainha de França e então elaborou o capítulo 2. Nessa comunicação, essa rainha relata o seu comportamento antes de desencarnar e como se encontrou depois da desencarnação. E ela traz coisas do tipo, né? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Ela, uma rainha, não compreendia. E trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E ela continua: e como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer, a realeza, me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Então, essa comunicação da rainha de França, ela deixa claro que a realeza não é uma realeza no sentido de ser realmente rei ou rainha, mas no sentido de se encontrar em uma posição melhor. Porque os reis e as rainhas, a princípio, elas estão numa posição acima do homem comum, por assim dizer. Então, o que ela vem relatar aqui, que aqueles que ela julgava insignificantes estavam muito acima dela no pós-morte. Então, quando Jesus vem dizer meu reino não é deste mundo, nós precisamos interpretar também desta forma. Não que ele era um rei, mas que aqui ele estava em uma condição e no pós-morte ele estaria numa condição, né, incompatível com a condição dele aqui na Terra enquanto encarnado. Aí nós temos então esse ponto de vista, certo? Quando Kardec analisa essa comunicação, nós temos que a passagem nas versões do Novo Testamento, o mais adequado é essa versão que consta no Evangelho segundo João, na versão de João, em que se aqui ele apresenta, né, toda aquela ah, assim, a mesma coisa que a rainha de França veio trazer. Então, no final, para a finalidade de Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, pouco importa se essa passagem tem uma componente histórica ou é apenas uma componente teológica, porque no final o que se tem é o ensinamento. E por isso que Kardec faz toda a sua avaliação baseado na vida futura. Porque o que tanto a Rainha de França e esse relato, que nós não sabemos se é histórico ou não, traz é a condição no pós-morte. Condição no pós-morte é a vida futura. Então, Kardec toma tanto a comunicação da Rainha de França quanto esse relato na versão de João para trabalhar o conceito da vida futura. Então, essa, né, na nossa análise, é a forma com que Kardec elaborou esse capítulo 2, certo? E aí, obviamente que vale a leitura da análise de Kardec, que ela traz em grande profundidade a vida, a questão da vida futura, certo? Eu espero que com esse material tenhamos trazido
mais informação a respeito, um melhor entendimento sobre o trabalho de Kardec na elaboração da codificação como um todo, é claro, e também maior entendimento desse capítulo 2, considerando, né, componente histórica, componente teológica, isso é válido para todas as passagens relacionadas com a vida de Jesus. Nós vamos entender por que, que algumas passagens apenas foram selecionadas para constar do Evangelho segundo o Espiritismo, e não todas, porque muitas vezes são conteúdos cujo objetivo é apenas teológico e não necessariamente traz informação útil para o estudo da doutrina espírita. Então, desejamos a todos muita paz e que continuem nos assistindo todas as quartas-feiras, porque às quartas-feiras nós estaremos ao vivo trazendo mais material de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a ferramenta Chat GPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Então, muita paz a todos.